Fui criado na zona rural de Michigan. Quase não havia nada para fazer. Se você gosta de olhar para árvores, plantações e passar muito tempo sozinho, aquele era o lugar ideal. Saí de lá assim que consegui um carro e dinheiro suficiente para me mudar. Não sou um hater da natureza nem nada, mas prefiro estar perto de uma grande cidade. Tudo é muito mais fácil. Meus pais não possuem mais aquela propriedade. Eles a venderam há 5 anos, mas para um pouco de contexto era uma propriedade de 3 acres. A casa em si era bem grande e havia um galpão nos fundos. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Meus pais me deixavam sozinho frequentemente nessa idade. Eles confiavam em mim porque eu amadureci cedo e tinha responsabilidades na propriedade. Era um fim de semana e eu estava jogando PlayStation 2 na sala de estar, quando de repente ouvi um barulho metálico alto vindo de algum lugar no quintal. Corri imediatamente a cada janela para ver se conseguia avistar algo, e não vi nada até chegar à janela que dava para o galpão nos fundos. A porta estava completamente aberta. Imediatamente fui pegar o rifle no armário e corri para fora. Fiz minha presença gritando: "Quem está aí?" Ninguém me respondeu. Quando cheguei à porta, avisei que estava armado antes de olhar para dentro. Havia muitas coisas lá dentro, desde o cortador de grama até o quadriciclo, e infinitos itens de cuidados com o jardim. Alguém poderia estar escondido atrás de qualquer uma dessas coisas. Mesmo sendo uma criança que não se assustava facilmente, naquele momento fiquei com um pouco de medo, e então fechei a porta do galpão e voltei para dentro de casa. Tranquei a porta e sentei-me à janela por um bom tempo, observando o galpão, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Aquela porta era pesada e impossível de se abrir com o vento. Era um fato que alguém tinha vindo e a aberto, mas se ainda estava dentro do galpão eu não sabia. Decidi ligar para meu pai e pedir sua opinião. Fui até a cozinha, peguei o telefone fixo e liguei para o celular do meu pai. Ele não atendeu, então deixei uma mensagem de voz. Depois disso, voltei a me sentar ao lado da janela, mas agora coloquei um programa de TV de fundo para tornar isso menos chato. Estava prestes a desistir, a deixar para lá quando ouvi rangidos vindos do andar de cima. Meu coração estava na garganta. Tive que me perguntar, estava me assustando à toa ou havia alguém comigo? Tinha uma mentalidade de cão de guarda. Mesmo que eu não amasse aquele lugar, o via como meu, da minha família, tinha que protegê-lo. Mas eu estava em apuros. Peguei o rifle novamente e subi as escadas. Não disse nada. Gritar só faria um possível intruso saber que eu o ouvi. Cheguei ao topo das escadas e acendi a luz do corredor. Havia 5 portas para abrir, todas fechadas. 4 davam para os quartos e uma para o banheiro. Cada porta tinha uma fresta grande o suficiente para você ver por baixo. O rangido que ouvi momentos antes veio do lado da casa onde ficava o quarto dos meus pais. Então me ajoelhei e olhei pela fresta, e vi 2 pés descalços virados para o outro lado do cômodo. Senti meu estômago dar um nó. A realidade da situação se tornou muito mais real, e percebi que não estava pronto para ameaçar ou, Deus me livre, atirar em alguém. Levantei-me rapidamente e desci as escadas. Escondi-me no banheiro para ligar para meu pai. Ele ainda não atendeu. Deixei outra mensagem de voz, e então liguei de novo, mas ele nunca me atendeu. Finalmente, após tudo isso, liguei para o 911, como deveria ter feito imediatamente, e sussurrei no telefone o tempo todo, detalhando exatamente o que estava acontecendo. Fui instruído a ficar quieto no banheiro e não dizer uma única palavra. De repente, o óbvio aconteceu. Ouvi passos descendo as escadas e depois se aproximando da porta do banheiro, como se quem quer que fosse soubesse que eu fui direto para lá. Os passos pararam do lado de fora da porta e houve uma breve pausa antes de uma voz grossa e rouca dizer: "Ei, garoto." Ainda lembro da voz e dessas palavras tão vividamente. Se ouvisse essa voz hoje, ainda a reconheceria imediatamente. Quase quis chorar de tanto medo que estava. Desobedeci o que a operadora me disse e falei. Disse alto e claro: "Estou no telefone com a polícia agora e estou armado." Coloquei a operadora no viva voz, enquanto ela perguntava se estava tudo bem. O homem tentou abrir a porta, e quando percebeu que estava trancada, o ouvi se afastar. Ouvi os passos diminuírem até o silêncio surgir,
E então o som de uma porta batendo muito, muito forte. Era o som da porta dos fundos. Tenho certeza de que suspirei de alívio, e a partir daí esperei a polícia chegar. Quando chegaram, senti como se 1 milhão de quilos tivessem sido tirados dos meus ombros. Após uma inspeção minuciosa da casa, dentro e fora, confirmando que o homem havia ido embora, perguntaram se havia algum outro lugar onde eu poderia passar a noite, e eu disse, sim, na casa do meu tio. Ligamos para meu tio, que veio e falou com a polícia, e depois me levou para a casa dele. O que mais me assombra é que foi minha culpa. Eu poderia ter evitado isso. Eu deixei a porta destrancada quando fui investigar o galpão. Claramente foi quando o homem simplesmente entrou na casa. Mesmo com um rifle nas mãos, não me senti seguro. Foi, sem dúvida, a experiência mais horrível da minha vida. Talvez muitos não saibam o que é uma cavalgada, mas na minha região é algo que fazemos algumas vezes por ano. É como um desfile onde as pessoas vão montadas a cavalo, caminhando ou de carro, percorrendo toda a vila e seus arredores. Meu nome é Lalo, tenho 37 anos e o que quero contar aconteceu há algum tempo. Estávamos nos preparando para a cavalgada anual no povoado. Combinei com alguns amigos, mas eu não tinha cavalo para montar. No entanto, insisti para meu pai me emprestar o dele, e ele acabou aceitando. Claro, com a única condição de que eu deveria devolver o cavalo ao estábulo onde ele o mantinha. Este ficava em direção aos pomares. Estava tão empolgado por finalmente poder acompanhar meus amigos que não me importei. O cavalo do meu pai era lindo, e ele cuidava muito bem dele. Dava a melhor comida, penteava e montava sempre que tinha tempo. Era como outro filho para ele. Serei sincero, durante a cavalgada recebi muitos elogios pelo animal que eu montava. Era realmente belo. A tarde passou tranquila. Fizemos o percurso habitual no povoado. Havia pessoas ao redor nos observando passar. As crianças saíam de suas casas, emocionadas, nos saudando. Depois, um dos meus amigos sugeriu que passássemos um tempo em sua casa, tomar algo e depois continuar a festa na praça com o restante do povo. Era típico. A cavalgada sempre terminava na praça principal, onde havia várias atividades organizadas pelo município. Estando na casa do meu amigo, perdi a noção do tempo. Só me dei conta da hora quando meu celular começou a tocar. Eram quase 9 da noite. A chamada era do meu pai. Quando atendi, a primeira coisa que ele perguntou foi onde eu estava e a que horas eu pensava em devolver o cavalo. Expliquei que estava com uns amigos, mas que não demoraria muito para ir embora. Não havia com o que se preocupar e desliguei o telefone. Estava me divertindo tanto que pensei que poderia ficar mais alguns minutos. Um pouco depois, meu pai ligou novamente, insistindo que eu fosse deixar o cavalo no estábulo. Um pouco irritado, disse que faria isso. Ele insistiu que não queria que ficasse para mais tarde. Sugeri fazer isso na manhã seguinte, mas meu pai, irritado, respondeu que não e que não esquecesse das condições em que ele havia me emprestado o cavalo. Com má vontade, tive que me despedir dos meus amigos e dizer que os encontraria mais tarde na praça. Um deles se ofereceu para me acompanhar para voltar de moto. Avisei meu pai que já estava indo em direção ao estábulo e ele só me respondeu: "Tá bom." O trajeto foi um pouco lento. Meu amigo ia ao meu lado, enquanto conversávamos sobre várias coisas idiotas. O terreno do meu pai ficava um pouco distante. Não havia nada ao redor. E, de fato, o cenário era muito sombrio e solitário. A luz da lua iluminava as árvores e o caminho à nossa frente. Normalmente, os terrenos ao redor estavam cercados com arame para delimitar as propriedades, mas havia outros que simplesmente não tinham nenhum tipo de proteção. Estávamos conversando quando senti que o cavalo começou a ficar nervoso. Caminhava cada vez mais devagar. Eu tentava fazê-lo avançar, mas ele estava muito cauteloso. De repente, começou a se mover como louco. Tentei controlá-lo, mas foi inútil. Ele se movia de um lado para o outro. Meu amigo parou sua moto. Nenhum de nós conseguia acalmá-lo. Não sabíamos o que estava acontecendo. O cavalo começou a relinchar. Estava a ponto de cair, então, como pude, desci. O cavalo rapidamente se dirigiu a um terreno cheio de árvores, se perdendo entre elas.
Beto e eu fomos atrás dele. A primeira coisa que pensei foi que talvez o animal tivesse visto uma cobra ou outra coisa menor que o havia assustado. O pelo do cavalo era de tons escuros e a noite não ajudava. Mesmo assim, entramos entre as árvores e percorremos todo o lugar. Não havia nada. Eu estava muito assustado e preocupado. Não podia perdê-lo. Meu pai iria me matar. Beto caminhou em direção a um pomar ao lado. Pensamos que talvez ele tivesse pulado a cerca. Eu continuei avançando entre as plantas, com a luz do celular iluminando meus passos. Não entendia como o animal havia sumido tão rápido. Havia se desvanecido completamente. Já tinham se passado alguns minutos desde que me separei do meu amigo. Estava a ponto de ligar para meu pai para dizer o que havia acontecido. O melhor seria que ele viesse me ajudar a procurá-lo. Não podia perder mais tempo. Estava perto de uma grande árvore. Parecia ser uma mangueira. Havia um vulto debaixo dela, mas não conseguia distinguir bem o que era. Pensava que podia ser uma vaca. Mas não, era o cavalo do meu pai. Rapidamente, pulando de alegria, me aproximei. O animal estava lá, mastigando algo. Vocês não imaginam o alívio que senti. Realmente achava que ele havia se perdido. Peguei o focinho dele e comecei a falar em um tom baixo. Era um hábito que meu pai sempre nos ensinou. Falar com os animais. Esse cavalo por acaso é seu. Ouvi uma voz grossa acima de mim. Levantei o olhar para a mangueira. Estava tão concentrado no animal que não havia notado o vulto nas ramificações do tronco. Parecia ser um homem. Pela forma como estava parado, pensei que ia saltar sobre mim, mas não. Ele apenas me observava, esperando uma resposta. Um pouco assustado pela situação, apontei a lanterna do celular na direção dele. Pude vê-lo claramente. Seu rosto era estranho. Sua pele tinha um tom que eu nunca havia visto antes. Pelo menos não em uma pessoa. Era muito pálido, magro, não tinha muito cabelo. Na verdade, era praticamente careca. Sim, o cavalo é meu, respondi um pouco nervoso. O homem não parava de me olhar. Tinha os olhos bem abertos. Apesar da luz do meu celular estar diretamente em seu rosto, ele nem parecia piscar. Eu conheço seu pai, disse o sujeito. Ele se chama Francisco, né? Isso fez um frio percorrer meu corpo. Era verdade, mas eu não disse nada. O homem começou a se mover. Pensei que ele fosse descer da árvore, mas não. Notei que suas mãos eram muito finas. As veias eram muito visíveis. Praticamente estava só os ossos. O homem começou a mexer a boca, como se estivesse mastigando algo. Isso me incomodou. Ele não parava de me olhar. De novo, o cavalo começou a ficar nervoso. Segurei firme a corda amarrada a ele. Tenho que ir, boa noite. Comecei a andar e me afastei alguns metros. Liguei para Beto dizendo que nos encontraríamos perto da moto dele. Quando terminei a ligação, senti um peso nos ombros. Olhei para trás. Havia alguém montado no animal. Isso me fez pular de susto. O celular caiu da minha mão. Tentei pegá-lo, mas não conseguia encontrá-lo no pasto. Levantei o rosto. Mesmo na escuridão, sabia quem era. Era o homem da mangueira. Não entendia como isso era possível. Este terreno é meu e seu cavalo está no meu terreno. O que ele disse me deixou nervoso. O tom de voz dele era estranho. Eu tinha um nó na garganta. Como ele havia montado no cavalo, eu nem ouvi nada. Não tinha lógica. Não deve entrar em propriedades que não são suas, filho. Isso não está certo. Seguido disso, ele começou a rir. Era um tom de voz sarcástico que rapidamente me gelou o estômago. Não sei se algum de vocês já se sentiu assim, mas me deu uma vontade horrível de sair correndo. A presença daquele homem era muito esquisita. Havia algo no ambiente que me fazia se sentir mal. Até o ar que soprava parecia mais frio. Pedi por favor que ele descesse do cavalo, mas ele continuava rindo. Procurei meu celular no chão até finalmente encontrá-lo. Não pensava em acender a luz de novo. Não queria ver o rosto daquele homem mais uma vez. Continuei andando com o cavalo atrás de mim. De repente ele parou, se recusava a seguir adiante. Eu não queria olhar para trás. Sabia que aquele filho do bicho ainda estava atrás de mim. Seu pai me conhece, já me viu, ele dizia. Juro que até caminhar era difícil. Minhas pernas pareciam chumbo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi gritar. Chamei pelo nome do meu amigo bem alto. Queria que ele me ouvisse. Fiz isso várias vezes.
Senti como a garganta começou a doer e aquele homem continuava rindo atrás de mim. Parecia que sua voz estava a poucos centímetros dos meus ouvidos. Tentei chamar Beto no celular, mas minhas mãos tremiam. Não conseguia me acalmar de jeito nenhum. À distância, ouvi a voz do meu amigo. Ele estava se aproximando cada vez mais. Senti um alívio no peito. Alguns segundos depois, pude ver a sombra dele à minha frente. Beto tinha a lanterna do celular acesa. Perguntava o que estava acontecendo, por que eu estava gritando como louco. Eu olhei para o cavalo. Para minha surpresa, não havia ninguém montado nele. Você está pálido, Lalo, dizia meu amigo. Havia um homem comigo, falei entre os dentes. Ele estava aqui há alguns segundos, não sei para onde foi. Olhei para todos os lados. Ele havia desaparecido. Beto me disse que deveríamos voltar. Já faltava pouco para chegar ao terreno do meu pai. Eu só queria ir para casa. Me sentia muito mal, como se minha energia tivesse sido drenada. Chegamos ao estábulo improvisado do meu pai e deixamos o cavalo lá. No caminho de volta, tentei não pensar no que havia acontecido. Mesmo quando passamos por aquelas terras, desviei o olhar. Beto me pediu para me acalmar. Estava tremendo o caminho todo. Ele me deixou na casa dos meus pais. Ficou um tempo comigo. Estava preocupado. Eu estava muito pálido e suando. Meus pais perguntaram o que havia acontecido. Contei, e minha voz não tinha emoções. Me sentia muito estranho. Lembrar do rosto daquele homem fazia meu corpo doer. A imagem na minha cabeça era ainda pior. Minha mãe rapidamente pediu para eu me deitar, que iria me fazer massagens. Fiquei sozinho no meu quarto. Estava cansado, mas não conseguia dormir. Não parava de pensar na voz e naquela coisa. Não parecia uma pessoa. Pelo menos não uma pessoa viva. Sua energia era intensa, no pior sentido. Era como se, de certa forma, tivesse se grudado ao meu corpo. Aquela noite, os pesadelos não demoraram a chegar. Lembro-me de correr entre as árvores daquelas terras. Algo me seguia. Se movia muito rápido atrás de mim. Estava prestes a me alcançar. Juro que parecia tão real, ouvia até mesmo seus passos. Acordei várias vezes, achando que aquele homem estava no mesmo quarto que eu. Mas, felizmente, eu estava sozinho. Não havia ninguém. Os dias passaram e uma tarde, conversando com meu pai, tocamos no assunto. Estávamos na caminhonete dele. Perguntei se ele também havia visto aquele homem no caminho para o estábulo. Meu velho ficou em silêncio. Depois comentou que sim, mas que sempre tentou ignorá-lo. A primeira vez que o viu foi há alguns anos. Ele estava parado do outro lado da estrada. Papai o cumprimentou e nada mais, mas o cavalo ficou muito nervoso. Ele não conseguiu ver muito bem seu rosto, mas percebeu que era muito, muito magro. Na vez seguinte foi a mesma coisa. Era a mesma voz, ele sabia, e estava parado no mesmo lugar. Meu pai mais uma vez respondeu ao seu cumprimento. Na terceira vez que se cruzou com ele, estava no meio do caminho. O cavalo quase o jogou no chão. Não queria continuar. O homem dessa vez não o cumprimentou. Apenas estava ali, parado, bloqueando a passagem. Papai pediu para ele se mover, mas não houve resposta. De novo o animal se agitou, virando e cavalgando na direção oposta. Ele não entendia o que estava acontecendo. Como pôde, meu pai o deteve e voltou para o caminho de casa. Desta vez o homem não estava mais lá. Havia desaparecido sem deixar rastro. Desde então, meu pai sempre carregava uma pequena cruz na carteira. O que mais o surpreendeu foi que funcionou. Nunca mais o viu. Ele explica que aquele lugar tinha uma energia pesada. Havia algo naquelas terras que não estava certo. Não sabia a quem pertencia. Sempre o tinha visto abandonado, mas sentia que aquele homem estava preso ali ou talvez procurava algo. O relato dele me deu calafrios. Só de lembrar da sensação de desespero que senti naquela noite, meu coração disparava. Tentei investigar com meus amigos próximos sobre aquele lugar, mas ninguém sabia me dar muita informação. Simplesmente diziam que era um lugar abandonado. Fazia muitos anos que não tinha dono. Foi semanas depois que fiquei sabendo que haviam encontrado um corpo ali, há muitos anos. Era de um homem mais velho, ninguém o conhecia. Mesmo quando o encontraram, já estava ali há muito tempo. Talvez a alma daquela pessoa ainda esteja ali. Não penso que esteja presa. Havia algo maligno naquela aparição.
Desde o ambiente até sua imagem, sua voz. Não sei, mas não me dava a impressão de ser algo bom. Meu pai sempre me aconselhou a não ter medo. Essas coisas não podem nos fazer mal. O mais importante é se manter firme e não mostrar fraqueza, já que esse tipo de ser se alimenta disso, de medo. Essa experiência me deixou com um pé atrás por muito tempo. Cheguei a parar de acompanhar meu pai ao estábulo. Não queria nem passar na frente daquele lugar. Antes de me mudar para a Pensilvânia, vivi 21 anos em Santa Mônica, Califórnia. Lá, as lojas de segunda mão são super populares em certas áreas, e especialmente onde há pessoas ricas. Eu sou amante de objetos antigos, adoro eles, então por vários meses percorri muitas dessas lojas procurando um estilo específico de móveis que me fascina. Naquela época, eu estava procurando uma mesa de jantar e felizmente encontrei o que procurava. Parei em uma loja acidentalmente perto de casa, nem sabia que ela existia. Entrei e logo à minha esquerda estava o que eu tanto buscava. Foi quase como se aqueles móveis me chamassem. Não hesitei nem por um momento. Fui até a atendente e disse que levaria aqueles móveis, sem se importar com o preço. Ela disse que tudo bem, que eu deveria pagar e teria 3 dias para retirá-los. Sem pensar, paguei e imediatamente chamei uma transportadora. E no dia seguinte os recolhi. Eram móveis lindos, com uma cor incomum, entre verde e marrom, de madeira pura, pesada e trabalhada. Na vitrine de uma das gavetas encontrei um envelope, com cartas e uma foto muito antiga, parecendo ser dos anos 20. As cartas estavam escritas com uma caligrafia muito estilizada, quase desenhada, muito elegante. Devido à antiguidade do papel e da tinta, já era impossível lê-las, não eram mais legíveis e se reduziam a fragmentos de frases. Mas ao contrário das cartas, a foto estava intacta, em um preto e branco muito contrastado. Nela aparecia um militar e uma mulher muito bonita, com um vestido florido lindo. Para ser sincera, ela parecia uma boneca. Quando tive essa foto e essas cartas nas mãos, senti que não deveria me desfazer delas. Senti isso no coração. Especialmente porque no final dos fragmentos da carta, a única coisa que era legível era "Eu te amo". Por isso as conservei, suponho. Passaram-se alguns dias e notei que essa vitrine estava sempre aberta quando eu chegava do trabalho. Isso era estranho porque só abria se puxássemos com força uma de suas portas, pois tinha uma trava. Mesmo assim, sempre a encontrava aberta, mas apenas na porta esquerda. Claro que pensei que algo estava errado com a trava, mas a revisava e tudo parecia bem. Tentei não dar muita importância, mas isso estava acontecendo quase diariamente. Uma tarde, não sei do porquê, passei em uma loja e comprei uma moldura pequena para colocar aquela foto antiga tão linda, aquela foto pela qual eu havia me afeiçoado. Ao chegar em casa, novamente, aquela porta estava aberta, mas eu já estava acostumada. Concentrei-me na moldura e coloquei na mesa de buffet que combinava com a vitrine. Essa foto agora estava à vista de todos, então qualquer um que visitasse a casa veria primeiro essa pequena e linda foto antiga, essa foto com a qual eu me sentia tão próxima, apesar de não conhecer as pessoas nela. Algo muito curioso que começou a acontecer a partir de então foi que toda vez que eu limpava o chão perto de uma das cadeiras da mesa, em frente à foto, eu me preocupava em virar com cuidado, como se fosse esbarrar em alguém, evitando esses espaços como se estivesse evitando uma pessoa. Era como sentir que alguém estava ali e eu não queria incomodá-lo. Não sei explicar isso de uma forma melhor, mas acho que vocês entenderam. Um domingo, eu estava totalmente relaxada no meu computador quando recebi uma videochamada de um velho amigo que não via há muito tempo. Atendi e ele respondeu muito contente, dizendo que estava muito feliz em me ver, mas que parecia que eu estava ocupada, então ligaria de novo depois. Eu disse que não estava ocupada, que estava apenas lendo no computador, e ele me disse algo que me deixou aterrorizada e confusa, muito aterrorizada. Não digo por isso, digo porque você tem visita em casa. Visita? Perguntei. Sim, quem são os senhores que estavam sentados na mesa atrás de você antes de você mover a câmera? Fiquei imóvel por alguns segundos até reagir. Perguntei quais senhores, e justo quando terminei essa palavra,
Me dei conta do que se tratava. Não tive coragem de olhar para trás. Aqueles dois velhinhos que estão atrás de você, sentados na mesa, são seus avós. Ele disse. Acho que ele percebeu que fiquei pálida e perguntou o que estava acontecendo. Disse que não havia ninguém na minha casa, que eu estava completamente sozinha, que não havia ninguém ali. Não se assuste, por favor. Não era minha intenção assustar você. Com certeza me enganei, ele disse. Levantei-me sem dizer nada e peguei a fotografia. São eles? Perguntei. Sim, ele respondeu. Naquele momento, parecia que ele entendia que aquelas pessoas que acabara de ver não estavam vivas. Meu amigo continuou falando e então disse algo muito estranho. Eles não são maus, não vão fazer nada a você, pelo contrário, vão te proteger. Fiquei completamente muda, não consegui articular mais palavras, senti muito medo e um frio intenso percorreu meu corpo. Perguntei se ele realmente os tinha visto, e ele disse que sim, que ainda podia vê-los, que ainda estavam ali. Sim, eles estão aí, mas não tenha medo, não são maus. Perguntei como ele sabia e houve um longo silêncio. Posso ver, é perceptível. Disse que conversaríamos depois e desliguei. Ele continuou me ligando, mas não atendi mais. Naquele momento, o que me preocupava era como tirá-los da minha casa. Nessa época, minha filha me visitava a cada 2 ou 3 meses, alguns fins de semana, quando vinha de Las Vegas. Ficava para dormir e voltava aos domingos. Por 3 semanas não dormi tranquila, pensando no que meu amigo tinha dito, até que minha filha chegou numa sexta-feira à tarde, enquanto eu ainda estava no trabalho. Obviamente ela não sabia nada do que estava acontecendo, pois não tinha relevância até aquele momento, além de que ela ainda não tinha me visitado. Quando cheguei do trabalho, minha filha já estava em casa. A encontrei lendo em seu tablet e ao vê-la senti muita alegria. Mas também senti algo muito ruim, algo terrível ao ver que ela estava assustada. Perguntei o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Mamãe, não sei se foi minha imaginação, mas estava aqui lendo em frente à sua vitrine, e atrás de mim refletiu-se uma senhora com um vestido florido. Levantei-me para ver, mas não havia nada. Fiquei com medo e preferi vir me sentar no sofá para te esperar. Não soube o que responder, apenas me veio à mente a fotografia. Sentei e contei tudo a ela, com os mesmos detalhes que agora estou contando a vocês. Minha filha começou a me repreender, lembrando-me que eu não deveria comprar tantas coisas antigas. Disse que guardavam energias de seus antigos donos, às vezes tantas que podiam se manifestar, como se viessem com os objetos. Disse que agora eles estavam ali na casa comigo, e pediu que eu prometesse que me livraria daqueles móveis e de qualquer coisa que tivesse chegado com eles naquele dia. Para ser completamente honesta, apesar de ter medo e de não dormir por semanas, senti-me muito mal ao me desfazer daqueles objetos que foram deles, mas que agora eram meus. Minha filha rasgou aquelas cartas na minha frente e depois jogou fora, tirou a foto da moldura e disse que, se eu não a queimasse, ela o faria. Com muita dor no coração, fiz isso, queimei a foto. Minha filha disse que eu estava fazendo a coisa certa, que não podia ter aquelas coisas porque eles estariam ali, que iriam aonde estivessem seus pertences, que se eu me mudasse e os levasse, eles iriam também comigo. Além disso, me disse algo que doeu. Disse que ela não viria mais em minha casa se aqueles móveis estivessem ali. Soube que tinha que fazê-lo, mas não sabia como tirá-los de lá com a minha consciência tranquila. Então lembrei-me de um amigo cristão que fazia vendas de garagem, rifas e vendia comida sempre para arrecadar fundos para a igreja. Liguei para ele e ofereci os móveis, dei-os de presente. Quando os levaram, senti uma espécie de tristeza muito difícil de descrever. Foi como se levassem alguém que eu amava, algo meu, algo próximo. Hoje em dia, ao lembrar daquela fotografia, daquele casal nela, sinto muita nostalgia, como se realmente tivesse perdido aquelas pessoas. Nunca soube quem eram, mas os lembro com carinho e continuo pedindo a Deus para que encontrem a paz e o descanso que precisam, que não sigam indo aonde levarem aqueles móveis. Quando eu tinha 23 anos, tive que me mudar de estado para trabalhar. Ainda trabalho na empresa, mas consegui voltar para minha cidade natal
e trabalhar no escritório local aqui, mas na época precisava de um lugar para morar que não me levasse à falência. Fiz uma postagem em basicamente todos os sites em busca de uma colega de quarto. Procurei no Facebook, Craigslist, Twitter e até mesmo no Reddit. Um cara chamado Rob entrou em contato comigo no Facebook informando que tinha um quarto disponível em sua casa. Olhei as fotos dele para ver se ele parecia um cara normal. E sim, ele parecia. Eu estava aberta à ideia de partilhar a casa com um homem, desde que parecesse normal, embora meus pais fossem totalmente contra. Rob e eu conversamos pessoalmente. Ele era um homem de 1,40 m mais ou menos e me mostrou o lugar. Aparentemente ele era o dono do lugar. Era uma casa modesta no meio da cidade, a apenas 10 minutos de carro de onde seria meu escritório. Me pareceu muito bom. Não senti nenhuma vibração ruim vindo dele. Seu preço era justo e suas regras também. Ele disse que estava disponível para morar imediatamente, o que foi perfeito. Então foi resolvido. Uma semana depois eu tinha todas as minhas coisas arrumadas e fui até lá. Encontrei Rob bem na frente da casa, onde ele me cumprimentou e me entregou uma chave. Ele me ajudou a levar algumas das malas maiores e mais pesadas para dentro e me mostrou meu quarto, que já estava mobiliado. Ele disse que um de seus amigos morava lá e recentemente se mudou. Troquei todos os travesseiros e lençóis pelos meus, é claro. O resto daquele dia foi eu me acomodando. Pude ver que Rob estava tentando me conhecer e presumivelmente fazer com que eu me sentisse em casa. O dia seguinte era domingo. Rob se ofereceu para me levar pela cidade para me mostrar o local. Eu não estava ansiosa para isso, mas disse que sim, apenas para começar bem com ele. Ele nos levou pela cidade, me mostrando onde ficavam os bons shopping centers, bons restaurantes e coisas assim, e depois se ofereceu para me levar para almoçar. Eu realmente não estava com fome, e ele estava sugerindo um almoço, quase como um encontro. Eu não queria que ele tivesse nenhuma ideia errada, eu só precisava de um quarto. Eu disse que não estava com fome, e então ele imediatamente sugeriu que fôssemos tomar bebidas em algum lugar. Eu educadamente rejeitei, dizendo que não bebo no dia anterior ao trabalho. Ele estava sendo um pouco chato, dizendo, vamos, só algumas bebidas. Ainda mantive minha educação e disse outra hora. Ele desistiu e ficou muito quieto de repente, como se estivesse chateado. Confesso que fiquei um pouco desconfortável, mas nada que eu não pudesse resolver. Aquela semana foi minha primeira semana de trabalho e, portanto, minha atenção se concentrou principalmente na adaptação ao emprego. Só depois de alguns dias da semana é que cheguei em casa e lavei minha roupa e percebi que meu cesto cheio de roupas parecia revirado, como se as roupas não estivessem como eu lembrava que as haviam deixado. Eu tive um pensamento perturbador, e se Rob... Não, eu me recusava a acreditar nisso, e não havia nenhuma chance de eu confrontá-lo e perguntar isso a ele. Mesmo assim, naquele fim de semana, comprei uma nova fechadura e, enquanto Rob não estava em casa, troquei a atual pela nova. Agora poderia sair do lugar em paz. Pensei em contar a ele na próxima vez que o visse, mas ele não voltou para casa naquela noite. Ele devia estar trabalhando, seu horário parecia bem aleatório. Naquela noite, acordei com alguém batendo na porta do meu quarto. Era o Rob. Ele estava dizendo meu nome e não parecia feliz. Verifiquei a hora e era 1h30 da manhã. Então fingi estar dormindo. Sinceramente, eu estava com um pouco de medo de abrir a porta. Tive a sensação de que tinha a ver com a fechadura, e eu estava certa. Na manhã seguinte, acordei com um monte de mensagens de Rob, dizendo que precisávamos conversar. Eu simplesmente respondi, isso é sobre a fechadura? E ele respondeu, sim. Pedi desculpas e disse que estava pensando em contar, e ele respondeu, você tem até hoje para sair. Eu disse a ele para se simpatizar e entender que sou uma mulher, e me sentia mais segura por poder ter privacidade em meu quarto. Ele respondeu com educação dessa vez, mas basicamente disse não ao meu pedido e disse que a fechadura antiga tinha que ser recolocada. Fiquei confusa, mas tive que respeitar as regras dele. Eu também instalei sem avisar a ele, então senti que ele tinha o direito de ficar meio bravo, mas como ele sabia que eu tinha trocado. A ideia de que ele tentou entrar no meu quarto naquela noite meio que me assustou. Troquei a fechadura no dia seguinte e voltei para adiante.
Foi aqui que as coisas realmente pioraram. Houve uma batida na porta um dia, quando Rob não estava em casa. Era uma garota da minha idade. Ela me perguntou se eu morava com Rob e eu disse que sim. Ela me avisou para sair de lá imediatamente, que Rob tinha várias ordens de restrição contra diferentes garotas e que ele era conhecido por ser uma pessoa agressiva. Fiquei sem palavras. Perguntei-lhe como ela sabia que eu estava morando ali. Ela disse que sabia que ele estava tentando alugar o quarto e que não era surpresa que ele tenha optado por uma garota. Ela disse que me viu me mudando e queria esperar até que ele não estivesse em casa para vir me avisar. Eu agradeci muito a ela. Eu realmente estava apavorada agora, mas eu já tinha pago o mês inteiro. Eu não sabia o que fazer. Ela disse que me ajudaria de qualquer maneira que pudesse. Peguei o número dela e ela foi embora. Comecei a arrumar minhas coisas e procurar outros lugares para onde pudesse me mudar, mesmo não tendo o dinheiro. Encontrei algo do outro lado da cidade, um pouco mais caro. Entrei em contato com a dona do anúncio e ela me disse que eu poderia me mudar o mais rápido possível. Agora eu só precisava contar ao Rob e receber meu dinheiro de volta. Comecei a guardar algumas das minhas coisas no carro e mandei uma mensagem para ele dizendo que teria que me mudar, pois algo aconteceu com minha família e eu precisava ir para casa. Ele não respondeu. Ele voltou para casa cerca de 1 hora depois e me perguntou sobre minha mensagem. Eu inventei algo o melhor que pude e ele disse que sim. Ele me devolveria o dinheiro amanhã, depois de ir ao banco. Fiquei super aliviada. Cerca de 1 hora depois, ele bateu na minha porta e disse: "Por acaso alguma garota disse alguma coisa para você?" Eu simplesmente disse: "Não, o que você quer dizer?" E ele disse: "Não importa. Parece que você está fugindo daqui por outro motivo." Insisti que era puramente por motivos familiares. Ele disse que tudo bem e foi embora. Infelizmente, a história não terminou aí. Acordei naquela noite e gritei a plenos pulmões quando vi uma figura sentada na ponta da cama. Era ele. Ele se virou e colocou a mão na minha boca. Eu disse: "Por favor, não me machuque." E ele respondeu: "Por que eu machucaria você? Eu sei que alguém disse algo para você. Não acredite no que essas garotas dizem." Essa parte ainda é tão assustadora para mim. Ele começou a acariciar minha perna e disse que não queria me assustar. Saí da cama e corri para a porta, e ele gritou para que eu parasse. Corri para fora com meu telefone na mão e liguei para a polícia. Eu me escondi no mato até eles aparecerem e expliquei toda a situação. Eles fizeram Rob sair e contar sua versão da história. Basicamente, eu disse a eles que só queria tirar todas as minhas coisas do quarto, que eu estava indo embora. Os policiais ficaram lá enquanto eu recolhia o restante das minhas coisas e levava tudo para o meu carro. Eu também insisti para que Rob me devolvesse o dinheiro enquanto a polícia estava lá, e ele realmente fez isso. Durante todo o tempo em que a polícia esteve lá, ele fez o possível para agir como um cara normal. Um dos policiais então me puxou para o lado para me dizer que esse cara já havia sido preso antes por outros incidentes com mulheres, mas que ele havia negado ter entrado no meu quarto ou me tocado. Saí da casa e fui direto para um hotel passar a noite. No dia seguinte, mudei-me para o apartamento do outro lado da cidade, o que mencionei antes. Abri um boletim de ocorrência contra ele e nunca mais morei e nunca mais viverei com outro homem que não seja meu namorado ou marido. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luiz Guilherme e tenho 34 anos. Quero compartilhar uma história que minha esposa e eu passamos há alguns anos, enquanto estávamos hospedados em uma casa nos Estados Unidos, alugada pela plataforma Airbnb. Deixando claro que não foi culpa da plataforma, mas quero compartilhar o horrível acontecimento que vivenciamos. Como disse, fomos de férias para uma cidade nos Estados Unidos, a qual prefiro não mencionar. Esta casa ficava em uma área com muito bosque ao redor. Havia muita vegetação na região. Era um bairro lindo e confortável para se hospedar por alguns dias. Nós fomos para nossas férias de verão, pois ambos somos professores e temos essas férias, então decidimos alugar aquela bela e grande casa, que custava quase o mesmo que ficar em um hotel. Cabe mencionar que o lugar tinha excelentes avaliações, lemos todas antes de alugar.
Todos os hóspedes deixavam bons comentários sobre a casa e o proprietário, que era um jovem asiático. Então, chegou o dia da viagem. Chegamos muito entusiasmados ao local. A primeira coisa que fizemos foi ir para a casa para deixar as malas e nos acomodar. Nosso anfitrião já estava nos esperando e foi muito amigável em todo momento. Tivemos um pouco de dificuldade para entender seu inglês devido ao sotaque, mas isso não nos impediu de nos comunicarmos. Ele nos deu as regras da casa e nos mostrou o lugar, mencionando que havia um sótão, mas que estava trancado com chave e que não podíamos usá-lo nem subir até lá, pois estava cheio de móveis velhos e ferramentas. Claro que não nos importamos com o sótão. Estávamos maravilhados com a casa, que era muito bonita tanto por dentro quanto por fora, com um quintal grande e um bairro incrível, parecia de filme. O proprietário comentou que naquele dia os hóspedes anteriores tinham acabado de sair, então pediu desculpas pelo cheiro de cloro e detergentes, pois ele e sua esposa tinham acabado de limpar a casa para nós. Agradecemos a limpeza e não tivemos problemas com isso. Ele se foi e nós ficamos para desempacotar. Minha esposa foi ao quintal onde havia 2 cadeiras de deitar e se recostou um pouco enquanto tomava um refrigerante. Já eu fui tomar um banho, pois estava muito suado e queria me refrescar antes de sair para conhecer a cidade. Ao sair do banho, encontrei minha esposa entrando no quarto. Ela me disse que não sabia se era sua imaginação, mas achou ter visto alguém passar pela janela do sótão, que ficava justamente onde ela estava. Ela não soube dizer se foi a sombra de um pássaro ou se realmente havia alguém lá dentro. Eu respondi que provavelmente foi a sombra de uma árvore ou um pássaro, e ela concordou, sorrindo. Então disse que devíamos sair, pois queria muito conhecer a cidade. Passamos a tarde fora e por volta das 10 da noite voltamos para a casa. À noite a casa parecia imponente e um pouco assustadora, diferente de quando entramos durante o dia. Acendemos a luz e percebemos uma vibração estranha no lugar, algo que nos deixou pensativos. Subimos direto para o quarto, minha esposa foi tomar banho e eu fiquei deitado na cama assistindo uma série da Amazon. De repente ouvi alguns ruídos, como se algo tivesse caído no sótão. Não quis investigar, apenas tranquei a porta do quarto e esperei minha esposa sair do banho. Contei o que ouvi e ela perguntou se deveríamos chamar a polícia. Mas eu disse que talvez fossem ratos derrubando alguma coisa, para não assustá-la mais. Deixamos por isso mesmo e dormimos. Durante a noite continuei ouvindo barulhos, mas não quis acordar minha esposa nem sair para ver do que se tratava. No dia seguinte acordamos com um cheiro peculiar na casa, algo muito forte e desagradável. Minha esposa cobriu o nariz e perguntou o que estava cheirando tão mal. Eu disse que não sabia, mas que iria descobrir. Saí do quarto enquanto ela ficou lá dentro, pois não aguentava o cheiro. Segui o odor até chegar às escadas do sótão, daquelas que se compactam no teto. Notei que a escada tinha uma fechadura e lembrei que o proprietário nos disse que o sótão estava trancado, mas, para minha surpresa, não havia cadeado e o cheiro vinha de lá. Minha esposa saiu do quarto e me viu subindo para o sótão. Perguntou brava o que eu estava fazendo, pois não podíamos subir lá. Eu disse que precisava ver o que estava causando o cheiro. Subi e acendi a lanterna do celular. No começo só vi móveis velhos cobertos com lençóis, mas ao caminhar um pouco mais vi algo horrível que não consigo esquecer até hoje. No chão estava o corpo de uma jovem de aproximadamente 19 anos, com um corte no pescoço e olhos abertos, já sem vida e em decomposição. Não gritei, não fiz nada. Estava paralisado. Minha esposa gritava se eu estava bem, e quando percebeu que não respondia, pois minha voz não saía, começou a subir as escadas do sótão. Corri e a detive, dizendo que não subisse. Fiz com que descesse imediatamente e, com a mão tremendo, liguei para a emergência, que não me lembrava nem mesmo o número. Minha esposa, sem entender, desceu correndo e saiu da casa. Não quis chamar o proprietário, pois não sabia o quanto ele estava envolvido no crime. Preferi chamar a emergência. Chegaram 2 viaturas, expliquei a situação e eles pediram o nome de quem alugou a casa. Chamaram ele, que chegou surpreso. Ele correu para onde estávamos, perguntando se estávamos bem. Respondi que não, que como poderíamos estar bem depois de ver aquilo. Um policial o chamou para dar sua declaração. Resumindo, ele não tinha nada a ver com o crime,
Descobriram que os hóspedes anteriores eram um grupo de jovens que alugaram a casa por um fim de semana, incluindo a jovem que encontramos. Ele não havia subido no sótão, e nisso não percebeu que a fechadura foi arrombada. Prenderam 4 jovens, 2 homens e 2 mulheres que estavam na casa antes de nós. Eles disseram que os 2 rapazes mataram a jovem na última noite de bebedeira, após um deles ser rejeitado por ela. As garotas não chamaram a polícia por medo das ameaças dos rapazes. A jovem tinha apenas 17 anos. Vivemos o impensável durante o que deveria ser uma das melhores férias de nossas vidas. Não sabemos quem fazia os barulhos no sótão naquela noite. Talvez a própria jovem tentando ser encontrada, talvez ratos ou outra coisa. Desde então só ficamos em hotéis, pois é difícil recuperar a confiança de ficar em casas de estranhos, embora nem a plataforma nem o proprietário tivessem culpa. Olá, meu nome é Fátima e gostaria de compartilhar uma das experiências mais intensas que vivi. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 11 anos. Atualmente tenho 23, mas lembro-me disso com muita clareza, como se tivesse acontecido ontem. A família da minha mãe é de uma pequena comunidade indígena. Embora seja conhecida por sua culinária variada, também é famosa pelas crenças na existência de pessoas que se transformam em animais. Meus tios afirmavam que essas pessoas davam suas almas em troca de poder se transformar em animais para roubar almas alheias. Muitos dos mais velhos do povoado alegavam ter vivido experiências envolvendo esses seres. Lembro-me de quando visitávamos minha avó. As noites eram emocionantes quando todos nós, crianças, nos reuníamos para jantar e ouvir seus contos sobre essas criaturas. No entanto, havia um tio que sempre que o assunto desses seres surgia, mudava a expressão facial como se soubesse algo. Em uma dessas noites, ele nos contou algo que deixou toda a família intrigada. Ele falou sobre Apuã, um senhor idoso que vivia sozinho em uma casa de taipa quase próximo à cidade. Ele não tinha família conhecida e ninguém jamais soube de algum amigo seu. Diziam que ele era solitário e um pouco rabugento. Meu tio contou que, quando era adolescente, voltando do campo uma noite, viu Apuã chegar, mas talvez o senhor não o tenha visto. Apuã entrou na vegetação e continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Meu tio achou estranho e curioso, pois era quase meia-noite. Ele sentiu curiosidade e o seguiu, embora também estivesse um pouco desconfiado. Ele conta que caminharam cerca de 1,5 km até que Apuã, certificando-se de que não havia ninguém por perto, começou a gritar horrivelmente, e seu corpo mudou de humano para o de um cachorro gigante, com uma face mais parecida com a de um lobo. Meu tio, surpreso e horrorizado com o que viu, se escondeu no matagal, pois queria fugir dali. Ele diz que não sabe como, mas reuniu coragem e saiu correndo, e infelizmente começou a ouvir algo correndo atrás dele. Não uma pessoa, mas um animal. Mesmo sem entender como, suas pernas simplesmente correram e correram. Quando viu a entrada do povoado, encontrou 2 primos aos quais pediu ajuda, pois sentia que estava sendo perseguido por algo. Seus primos, ao verem o estado de terror em que ele estava, perguntaram quem o estava seguindo, pois não viam ninguém atrás dele. Quando ele olhou para trás, o misterioso e horrível ser não estava mais lá. Embora tenha pensado em contar o que viu, decidiu que não acreditariam nele e preferiu guardar para si. Meu tio dizia que era raro encontrar Apuã, mas nas poucas vezes em que o via, sentia que o senhor o olhava como se fosse uma presa, e ele sentia um medo indescritível, mesmo já tendo passado da adolescência. No entanto, aquele dia em que os visitamos mudou minha vida para sempre. Chegamos em um dia muito quente, extremamente úmido e quente, um dia insuportável. Estávamos na casa da minha avó nos preparando para o jantar, e quando deu 18 horas, decidiram ir numa festa que teria na praça da cidade. Essa praça fica a cerca de 15 minutos de caminhada da casa da minha avó, então todos prontos fomos até lá. Tudo transcorria bem. Muita comida, adultos dançando e crianças brincando. Uma festa grande e muito divertida. As horas se passaram e era quase meia-noite. Eu, uma criança que já estava cansada devido à viagem e à festa, disse à minha mãe que queria ir para a casa da minha avó. Como era relativamente perto, ela me permitiu,
e uma prima decidiu me acompanhar. Enquanto estávamos no caminho, vimos Apuã ao longe, caminhando completamente bêbado. O caminho estava cercado por mato, era uma barroca, e vimos ele cambalear e cair. Naturalmente, por se tratar de um idoso, minha prima e eu fomos ajudá-lo. Quando chegamos ao local onde pensávamos tê-lo visto cair, Apuã não estava mais lá. Isso nos deixou intrigadas, pois tínhamos certeza de tê-lo visto. Um pouco assustadas, começamos a chamá-lo, mas ele não respondia e não o víamos em lugar nenhum. Minha prima, um pouco assustada, sugeriu que fôssemos embora. O caminho estava muito deserto e eu também estava com medo, então concordei e saímos de lá. Chegamos à casa da minha avó e nos preparamos para dormir. Cada uma pegou sua rede no corredor, onde costumávamos pendurá-las. No entanto, o corredor dava para onde estavam as galinhas e os porcos. Passaram-se cerca de 10 minutos desde que nos deitamos, quando um dos porcos começou a fazer muito barulho, e o cachorro da minha avó, chamado Beiju, também começou a latir muito. Isso nos acordou e nos levantamos para ver o que estava acontecendo e por que faziam tanto barulho. Ao acendermos a luz, lá estava Apuã, imóvel e nos encarando sem dizer uma única palavra. Eu, intrigada e assustada, perguntei se ele estava bem, se ele precisava de ajuda, mas ele não respondeu e continuou nos olhando. Beiju continuava latindo desesperadamente e não desviava o olhar dele. Minha prima correu com o cachorro para longe, para acalmá-lo, mas em questão de 2 minutos, quando voltamos o olhar para Apuã, ele simplesmente não estava mais lá. Isso nos deixou desconcertadas. Minha prima, muito assustada, disse que iria com os pais para a festa porque estava com muito medo de algo acontecer. Já eu fiquei preocupada com o paradeiro daquele senhor e se ele havia entrado na casa. Concordei com minha prima e disse para ela buscar ajuda. Ela saiu correndo de casa e eu fiquei com Beiju ao meu lado, abraçando-o para acalmá-lo, pois ele estava muito bravo. Passaram-se alguns minutos desde que minha prima saiu, quando outro porco começou a fazer barulho, e parecia que alguém estava mastigando com muita intensidade. Aproximei-me do chiqueiro e vi uma criatura que parecia um cachorro, mas muito maior. Tinha um olhar humano e uma face aterradora de lobo. Eu simplesmente fiquei paralisada e comecei a recuar. Queria sair de casa, mas aquela coisa me olhava tão intensamente, como se estivesse esperando por algum movimento meu para aproveitar a situação. Não consigo descrever o terror que senti naquele momento. Também nunca esquecerei o olhar daquela criatura, cheio de fúria e terrivelmente humano, coberto de sangue de um dos porcos, negro como a noite e gigante, simplesmente enorme. Enquanto eu recuava, aquela coisa avançava em minha direção, até que de repente ouvi um grito atrás de mim. Era minha prima, acompanhada de meu tio e de um amigo dele. Eles viram aquela criatura e, assim como eu, ficaram com expressões de terror, pois não era a aparência de um animal comum. Meu tio, sem pensar 2 vezes, pegou a arma de seu amigo. O primeiro tiro errou, mas no segundo, a bala acertou uma das pernas da criatura acima do joelho. Aquela coisa fez sons horríveis enquanto gritava, e meu tio a perseguiu para continuar atirando, mas não conseguiu alcançá-la. Eu estava em choque e não sabia o que fazer naquele momento. Minha prima correu até mim perguntando se eu estava bem, mas eu não conseguia fazer ou dizer nada. Simplesmente estava em choque. Ao ouvir os tiros, as pessoas que estavam em suas casas ou voltando da festa chegaram e começaram a perguntar o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar e minha prima só chorava. Toda a família chegou à casa e meu tio explicou o que tinha visto, descrevendo fisicamente aquela criatura. Foi então que notei a mudança na expressão do meu outro tio, o mesmo que nos contou o que tinha visto quando eu era jovem. Ele apenas me olhou e não disse nada, mas ao vê-lo não pude deixar de lembrar do que ele nos contou sobre Apuã. No dia seguinte, ainda com tudo aquilo fresco em nossas mentes, obedecemos minha avó e saímos para nadar, para refrescar nossas cabeças. No meio da caminhada, encontramos algumas pessoas conversando perto de casa. Pensávamos que falavam sobre nós e o que havia acontecido na noite anterior. Ao nos aproximarmos de uma das senhoras, perguntamos o que estava acontecendo. Ela nos disse que uma senhora que levava ovos para Apuã foi como de costume até sua casa, mas quando chegou lá e bateu na porta, ninguém respondeu. Ela achou isso muito estranho, pois era costume ela levar ovos para ele naquele mesmo dia, e ele havia confirmado que estaria lá.
Curiosa, ela entrou na casa do senhorzinho e o encontrou lá, coberto de sangue, com um ferimento de bala na perna, exatamente acima do joelho. Ao ouvir isso, não pude deixar de pensar que a criatura que vimos naquela noite era ele. Também não pude deixar de pensar no que meu tio nos contou e que naquela noite eu havia vivido o mesmo que ele. Passaram-se 2 anos até eu contar aos meus pais o que realmente aconteceu. E embora eles não parecessem muito convencidos, eles acreditaram. Eles foram os únicos para quem contei. Meu tio sabia a verdade das coisas, e embora ele não tenha feito muitas perguntas, eu tinha certeza de que ele já sabia.